Yes man, hey girl, só o filé? Irmãos, hoje eu não vim nesse vídeo para poder cantar, mas sim para poder refletir. Reflexões essas que, claro, geram música, mas hoje eu não vim aqui para cantar não. Até porque não é só de música que vive o canal Resicante, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmão? Puxa, eu troquei só um pouquinho, né, o versículo, mas tá valendo, não tá? Tá valendo. Meus irmãos, a minha intenção em gravar esse vídeo é trazer para vocês as reflexões que Deus tem me feito viver desde o momento em que eu fiquei sabendo que eu seria pai. Eu até fiz uma anotação aqui do porquê que eu resolvi fazer esse vídeo. Presta atenção. Pela paternidade, Deus nos dá a graça de compreender o seu grande amor por nós. E eu tenho conseguido compreender um pouco mais desse amor. Eu quero trazer essa graça para vocês. Todas as moções que Deus tem me feito viver, desde o início que eu fiquei sabendo que eu seria pai, até hoje eu tenho chamado de ótica de Deus. E me entendam bem, não é que eu quero me parecer com Deus e não é que eu esteja me vangloriando que eu estou conseguindo enxergar que nem Deus. Não é isso. É que Deus tem me feito enxergar com os olhos de pai, os olhos espirituais de pai, a cada situação que eu tenho vivido. E assim me aproximar cada vez mais do amor imenso de Deus. E meus irmãos, para isso eu preciso voltar um pouquinho na história para vocês entenderem aonde tudo isso começou, aonde toda essa moção se originou. Bom, quando eu fiquei sabendo, eu e a Cris ficamos sabendo que a gente estava grávida, foi num sábado pela manhã. A gente tinha acabado de fazer um exame, lá estava, éramos pais. Estava lá uma palavra escrito reagente. Éramos pais ali, estávamos grávidos. Mas à noite a gente foi no grupo de oração, partilhou com o pessoal e foi um acolhimento, uma alegria só, que bacana. A ficha da Cris já tinha caído, mas a ficha do pai aqui, ficha de pai demora para cair, né, meus irmãos? Aí passou domingo, chegou segunda-feira, eu fui na missa na comunidade Cordeiro de Deus. E no momento de receber Jesus Cristo, já com Jesus aqui dentro de mim, eu estava perguntando para ele: e agora, meu Deus, como é que vai ser? Eu vou ser pai? Eu não sei como é que é isso. Como é que eu devo fazer? O que que eu devo fazer, meu pai? Eu não sei. E nesse momento, irmãos, aconteceu algo sobrenatural. Eu fiz uma oração que não veio de mim, mas eu fui impulsionado a fazer. Uma oração, no mínimo, ousada. Escutem ela. Eu quero ser como Deus, Pai, é para Jesus. Senhor, dai-me as tuas características de Pai. Vou ler de novo. Eu quero ser como Deus, Pai, é para Jesus. Senhor, dai-me tuas características de Pai. Irmãos, que oração ousada. Eu nunca tinha pensado em falar essas palavras, eu nunca tinha imaginado que eu poderia rezar e pedir alguma coisa tão profunda, no mínimo profunda, assim, que eu queria me assemelhar às características de Deus Pai. Mas de fato, eu tomei posse na hora, porque Deus Pai é a maior referência de paternidade que a gente pode ter, não é? Era ousado, mas mesmo assim eu tomei posse. E a partir daquele momento, meus amigos, que eu fiz essa oração, que eu saí daquela missa, que eu vivi a minha semana, o meu mês, eu posso falar para vocês que foi de muita provação, foi de muito sacrifício, foi pesado, mas foi também de grandes graças, aonde Deus me fazia enxergar nas mínimas coisas a sua beleza, o seu grande amor por nós. Eu partilhei essa oração aqui com pouquíssimas pessoas. Se eu não me engano, foi com um membro da comunidade e com mais 2 amigos do grupo de oração. Após essa oração, após o passar dos meses, Deus foi falando comigo e Deus foi me fazendo viver o sobrenatural da paternidade. Chegando ali no 4º mês de gravidez da Cris, a gente conseguiu fazer o ultrassom. E foi ali onde Deus me deu a primeira ótica de Deus pela paternidade. Eu recebi no momento do ultrassom. A gente entrou para a sala, eles colocaram aquele aparelhinho na barriga da Cris e ali eu pude ver a minha filha.
Não sabia que era filha ainda, mas eu tava vendo minha filha. Não é aquela imagem nítida, né? Mas a gente já consegue ver ali algumas coisinhas e a batida do coração. Foi o que mais me emocionou, aquela batida rápida, aquelas batidas rápidas e não tem como não se emocionar nesse momento. E foi naquele momento que eu tive a primeira ótica de Deus, porque eu lembrei exatamente da palavra de Jeremias, que vem dizer assim: antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei para fazer de você profeta das nações. Essa parte aqui ficou mais no meu coração. Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. E ali naquele momento, eu estava conhecendo a minha filha dentro do ventre da minha esposa. Eu estava vendo um pouco da fisionomia dela que pode parecer estranho, mas eu ali já estava começando a conhecê-la. E as batidas do coração dela é o que mais me faz pensar nesse conhecer a pessoa, sabe? Você conhecer o coração dela. E eu estava conhecendo as batidas do coração dela super aceleradas ali naquele momento, né? Então eu pude ter essa visão como se fosse de Deus. Naquele momento, eu já amava muito minha filha. Com 4 meses de gestação eu já amava ela. E esse amor, ele não começou ali naquele momento, ele já vinha de antes disso. Ele já vinha desde o momento em que eu fiquei sabendo que eu seria pai. E para falar a verdade, esse amor ele veio bem antes. No momento que eu estava no altar com a minha esposa, eu já estava fazendo juras de amor perante Deus a ela e prometendo amá-la. Ali eu estava me comprometendo a ter filhos, a gerar filhos. E ali eu já manifestava o amor, até pela minha filha. E essa passagem me fez refletir muito nisso. Porque Deus ele já nos conhece e Ele já nos ama antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe. E Deus me fazia viver esse turbilhão de emoções, esse turbilhão de sabedoria descia sobre a minha mente naquele momento do ultrassom. E eu pude compreender que Deus ele nos ama, Ele ama você, Ele ama todos nós de forma particular. Ele nos separa e nos chama para uma missão nessa terra. Essa foi a primeira ótica de Deus pela paternidade que Ele me deu, e aqui eu quero partilhar somente essa com vocês. Essa moção me fez escrever 2 músicas, uma que já estava em andamento, chamada exatamente Deus Me Amou Primeiro, é um rap, e a segunda música se chama Paz de Menina, onde eu detalhei um pouco, sabe, essa experiência do ultrassom e essa passagem de Jeremias. Desde que eu me converti, eu sabia dessa realidade que Deus Ele me amava, Ele cuidava de mim. Só que eu compreendi de verdade foi sendo pai. Fui tendo essa ótica de Deus, de estar às vezes conseguindo olhar por cima, às vezes como Deus consegue olhar por cima, eu consegui olhar com a própria ótica dele. Deus me fez enxergar de forma espiritual toda essa realidade da paternidade, assim como Ele é pai. Eu quero me espelhar nele, ser o melhor pai para minha filha. Eu quero ser o melhor que eu puder para minha filha, para os meus filhos. E eu espero que vocês também possam ter sentido essa graça. Mesmo você que não é pai, mesmo você que não é mãe, que vocês possam ter a certeza que Deus ama cada um de vocês e que o amor de pai é um amor que não tem medidas.